Olá, que bom ver você aqui. Seja muito bem-vindo no nosso canal. O nosso desejo é que a mensagem a seguir transforme para sempre a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado agora. Pode acender um pouco as luzes, por favor. Glória a Deus. Para que você possa abraçar as pessoas que estão do seu lado, olhar para ela e dizer para ela que bom que você está aqui comigo. Você vai sair do seu lugar, não só uma não, abrace uma, duas, três, quantas você puder abraçar, porque isso também faz parte da nossa vida. Estar com o outro, estar em conexão com outros, isso faz parte da nossa saúde emocional. A nossa saúde espiritual, nós temos conexão com Deus, conexão com Jesus, com a sua palavra. Mas a nossa saúde emocional, nós precisamos ter conexão com o outro. Deus nos fez imagem e semelhança dele, e ele nos fez para que pudéssemos amar um ao outro. Amém? Pode sentar no seu lugar. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Que o Senhor venha falar no nosso coração e agir de maneira assim que nós possamos entender e compreender aquilo que Ele tem para nós. Nós vamos hoje começar a falar sobre os projetos de vida de 2020. Nós estamos terminando uma década, né? 2019, e começando uma outra década. Se eu perguntar para você, há 10 anos atrás, 2009, até agora, 2019, quantas coisas aconteceram na sua vida? Quantas coisas aconteceram que você não gostaria que acontecesse? Mas quantas coisas boas aconteceram na sua vida? E nessa nova década, não sabemos se será a década, né? Se nós atravessaremos a década, porque Jesus está vindo, Jesus está voltando, e também nós não temos certeza se nós vamos estar vivos daqui 10 anos. Só sei que de 2019 até agora nós estamos vivos, né? Glória a Deus. Pode dar um sorriso? Que bom que nós estamos aqui, né? Mas eu quero falar com você nessa noite uma palavra a respeito de nós libertarmos de alguns pesos que impedem a nossa força e que enfraquecem os projetos de Deus na nossa vida. Tem muitas coisas que são importantes, pesos que são importantes para nós, que nós precisamos deles. Por exemplo, este peso aqui é um peso importante para a gente, não é? Quem já viu um peso desse? Quem faz tempo que não vê? Quem nunca viu? Tem gente que nem sabe que peso é esse. Que peso é esse, pastor? Isso aqui é um peso de academia. Isso daqui, nós precisamos exercitar para ganhar força na nossa musculatura. Hoje de manhã eu fui bem feliz porque nós tínhamos aqui 2 personagens, então eles puderam explicar um pouquinho melhor a respeito disso. Agora, tem algum personal aqui hoje? Se tiver, me fala, por favor. Então, eu falei para eles, se tiver, normalmente vem um de manhã e um à noite. Hoje veio os 2 de manhã. Mas amém, né?
E eles explicaram um pouquinho para a gente a respeito dos pesos. E esse peso é importante a gente carregar, a gente usar, mas se eu continuar carregando esse peso, se você, por exemplo, vai para a academia e você faz os exercícios lá, mas você sai de lá e você continua carregando esses pesos. Você leva para o lugar que você vai. Você vai para o mercado, você leva o peso junto com você. Você vai para a padaria, leva o peso junto. Vai para a escolinha do seu filho, buscar ele e leva o peso junto. Isso é saudável? Isso é bom? Não. O peso você pega e você deixa. Ele é importante na hora certa, mas você não pode ficar carregando esse peso. Isso falando fisicamente. Na nossa vida, os nossos projetos que nós vamos pôr diante do Senhor, para o ano de 2020, reconhecemos que Deus tem planos para nós, porém existem muitas coisas que nós precisamos eliminar, muitos pesos que nós estamos carregando, que nós precisamos deixar, que nós precisamos largar, que não servirão para nos sustentar, que não servirão de nada para nos fortalecer, muito pelo contrário. Esse peso, ele é importante na academia, por exemplo, ele é bom, porém se eu levo ele por todos os lados que eu vou, ele vai fazer algumas coisas ruins no meu corpo. Ele vai, de repente, trazer alguma distensão em algum nervo, enfim, ele vai fazer umas coisas que não são legais. E da mesma forma é na nossa vida, não é? Então eu quero ler com você uma passagem bastante conhecida das Escrituras, que está lá em 1 Reis 19, do 1 ao 11. O texto de Reis diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de zimbro, que era uma árvore, ou giesta, como algumas versões, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Ei, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Mas que Deus maravilhoso é esse, né, gente? O cara está fugindo. O cara está querendo morrer. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Se acovardando de uma situação. E Deus, na sua infinita graça, misericórdia, poder, Ele manda lá um anjo e coloca ainda lá pão quentinho na brasa. Você já pensou nisso? Pão quente na brasa. Ô, gente, que dá até água na boca. Faltou uma manteiga, né? Acho que tinha manteiga também. Ele não fala, mas devia ter uma manteiga daquela boa lá, que ele passou naquele pão quente na brasa e tinha água. E aí diz o texto que ele comeu, bebeu, e ele deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou novamente. Olha como Deus não desiste da gente. Olha como é interessante a forma como Deus nos trata. Ele poderia simplesmente desistir dele. Poxa vida, eu trouxe aqui pão, eu trouxe água, eu falei para você, come e bebe. E você comeu e bebeu e deitou de novo.
poderia dizer para ele, vai seguir seu caminho. Vai seguir sua vida e morra de uma vez. Mas não. Ele, de novo, ele tocou nele. Eu disse aqui de manhã sobre a importância dos personagens na academia, por exemplo. O personal, ele fala assim. Os personagens que estavam aqui de manhã, eles disseram, eles estavam nos ajudando. Então, se ele fala uma coisa para você, e ele fala, você vai fazer tanto, vai levantar tantas vezes esse peso, e você fala, eu não consigo tantas vezes. Ele diz para você, não, faça 20 remadas com 40 quilos. Não, vamos por menos, 30. 30 quilos. E aí você fala assim, quê? Não dá, eu não consigo. Ele fala, lógico que consegue. Vai que você consegue. Como assim você não consegue? Então tá bom, vou tentar. Aí você vai. 1, 2, 3. Você vai até 10, você vai bem. Quando chega no 11, você fala, não aguento mais não. E ele fala, vai. E ele fica do seu lado assim, vai. Aí você fala, não vou. Vai! E aí você fala, vai contando. Aí ele conta para você. 15, 16, 17, está acabando. 18, 19, 20. E você está fazendo vontade de dar um soco na sua cara. Porque eu não aguento. Você aguenta. Vai que você aguenta. E aí, olha o anjo do Senhor como personal na nossa vida. Ele disse para Elias assim, volta lá, levante, coma, volta. Ele deitou-se de novo, e o anjo do Senhor voltou, e tocou de novo nele, e ele disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Levante-se e coma, porque você vai ter um projeto abençoado. Você vai ter um ano de 2020 pela sua frente. Você não pode simplesmente deitar e parar no meio do caminho. Você não pode simplesmente dizer, a minha vida parou aqui. Eu não consigo mais. E o anjo do Senhor diz, vai que você consegue. Vai que vai dar. Não desista. Não desista. E aí, então, ele faz isso. Ele levanta, ele come e bebe, é fortalecido com aquela comida, e ele viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe. Diga comigo, Horebe. Ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Horebe. Deus tinha um propósito na vida de Elias. Sai daí e vai para lá. Horebe era o lugar. Muito bom, ele chegou lá. O monte de Deus. Ali, ele entrou numa caverna. Passou a noite. E aí ele caiu de novo. Meu Deus do céu. Será que Deus tem tanta paciência com a gente assim? Parece que a hora que você vai, Deus fala assim, agora ele vai. Deus fica ali, torcendo e orando pela gente, porque o Espírito Santo de Deus, ele está ali junto com a gente, e ele fala, agora vai. Agora ela vai. Agora ele vai. E daqui a pouco, entra na caverna de novo. Está lá, entrou na caverna, passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele de novo e disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse, saia da caverna e vá ficar diante de mim no alto do monte. Saia da caverna e vá ficar diante de mim no alto do monte. Vamos ver o versículo de Jeremias agora, só para a gente casar esse texto com Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz quem? Quem que diz? O da horta?
O moço da horta que falou? O padeiro? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Foi o Senhor que falou. Os planos que Ele tem para nós são planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro e de nos dar esperança. O plano para Elias era esse. Eu tenho plano para você, Elias. E o Senhor diz para você nessa noite, eu tenho planos para você. Diga o seu nome bem alto. Espera aí, vou falar, daí vocês falam, tá bom? Eu tenho planos para você, Wanda. Tem gente que não tem nome, né? Oxi. Vou falar de novo, porque Deus tem planos na sua vida e Ele vai cumprir o plano dele se você quiser. Se você não quiser, você vai ficar na caverna. De novo, eu tenho planos para você, Wanda. O Senhor tem planos. Ele tem planos. Os planos dele são os melhores na nossa vida. Ele não tem planos de planos ruins para nós. Os planos dele são os melhores. Mas nós precisamos deixar algumas coisas para viver os propósitos de Deus na nossa vida. Nós precisamos, de acordo com essa palavra, nós vamos falar que nós identificamos aqui seis pesos que nós precisamos eliminar na nossa vida. Quem aqui gosta de eliminar peso? Eu também. Quando você fala assim, nossa, ganhei mais 2. Você fica assim, oh, não gostei. Quando você não perde, você acha de novo. Você tem que eliminar da sua vida. E esses pesos que nós vamos falar hoje precisam ser eliminados da nossa vida. Veja bem, o primeiro peso que Elias precisava eliminar para estar lá no monte de Deus, em Horebe, onde Deus queria que ele estivesse, era o peso da ofensa. Ofensa, diga comigo, ofensa. Alguém aqui já se sentiu ofendido alguma vez? Levante sua mão. Alguém nunca se sentiu ofendido? Eu sou uma criança, né, gente? E olha lá ainda. Não? Nunca? Sério? Fica de pé aí, filha. Não. É verdade? Fica de pé. Você nunca ficou ofendida? Vem cá então, vamos dar um abraço. Menina, é uma adolescente, cara. Vem cá, menina. Passa pra mim aqui. Coisa boa. Consegue lidar com a ofensa? Consegue? Não fica ofendida, nunca ficou. E quando alguém fala alguma coisa, você é isso, não sei o que. Não, consegue lidar com a ofensa. É isso aí, gente. Glória a Deus. Eu acho que eu vou entrar nessa escola aí. É difícil, né? Um adolescente, às vezes, não se sentir ofendido por alguma coisa. Mas nós passamos situações na nossa vida que nós temos que lidar com a ofensa. E nós precisamos aprender a lidar com ela e deixar, né? Porque ofendido, às vezes, nós somos quase que diariamente, não é? Então, o mais importante não é o que você ouve, mas o que você faz com o que você ouve. Tá bom? Diga comigo, o mais importante não é o que eu ouço, mas o que eu vou fazer com aquilo que eu ouço. Entende? Então é muito importante, porque a ofensa, ela é como um veneno. Ela só tem valor se você engolir. Você pode ter veneno na sua casa, sim ou não? Sim? Sim. Mas você fica engolindo veneno? Veneno de rato, veneno de barata, veneno de cobra, veneno de sogra não, né? Cobra. O veneno para matar um monte de coisa, formiga. Mas ele está lá, não tem nenhum problema. Detalhe, se você deixar em qualquer lugar o veneno, e alguém, sim, descuidadamente, uma criança, vai lá e bebe aquele veneno, ela pode morrer, não pode? E assim é a ofensa. A ofensa, você aprende a lidar com ela e soltá-la. Ela vem
e não está no lugar certo, ela volta. Entende? E assim, nós precisamos entender para nós termos um projeto de vida abençoado. Eu quero usar um exemplo aqui, o exemplo de Davi. Tem como projetar aí para mim? Ela colocou lá, oh, glória a Deus, salvou, maravilha. Então, eu não vou nem falar, né? Deixa assim. 1 Samuel 17, 26 ao 30, tem uma passagem que fala de Davi. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, fala assim, ó. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu, pagão, para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganhariam, e quem matasse Golias. Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto, seu convencido? Como veio aqui só para ver a batalha? O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Olha o que Davi fez. Nesse momento aqui, ele recebeu uma ofensa de Eliabe, o seu irmão mais velho. Eliabe disse para ele assim: você é um convencido, você é um presunçoso. O que você está fazendo aqui, seu menino? Seu moleque, cheiro de ovelha. Vai lá cuidar das suas ovelhas. O que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Você deixou lá as ovelhas e veio cheirar o que aqui? E ele responde assim: calma. Eu não posso nem fazer uma pergunta. Eu queria só fazer uma pergunta. Então, ele pega e vai para outro soldado. E deixa Eliabe falando sozinho. Tem situações que você diz assim, a pessoa às vezes está falando uma coisa para você, mexeu, parece que bateu no seu coração, ofendeu. Fala aqui com o meu dedinho, vai. Fala aqui, ó. É isso que Davi fez. Eliabe estava falando um monte de asneira. Ele falou assim, fala aqui, eu vou para o outro soldado. Passou um passo para frente, perguntou para o outro soldado, viu? O que é que vai acontecer? Quem ganhar batalha, parará, parará. Perguntou para ele, então, vai acontecer isso. E o irmão Eliabe ficou lá, falando sozinho. A ofensa não atingiu Davi. Você precisa entender que o projeto de Deus para a sua vida é muito maior do que uma ofensa. É muito mais importante do que a ofensa que alguém muitas vezes lança sobre a sua vida. Não fique simplesmente pegando a ofensa e massageando ela. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente recebe uma palavra e a gente fica ali, massageando a ofensa. Cuidando bem dela, sabe? E ofensa você não cuida bem dela, não. Ofensa você joga. Ofensa você passa para frente. E você não fica massageando ofensa. Porque ela vai simplesmente fazer o que com seus projetos? Enfraquecer os seus projetos. Os projetos que Deus tem para a sua vida no ano seguinte. Segundo peso que ele precisava eliminar, o peso da insegurança. Ele ouviu uma ameaça, sentiu ofendido, e essa ameaça, essa ofensa gerou também uma insegurança. Insegurança. Quantas vezes a pessoa insegura, uma pessoa insegura, ela consegue dar passos na vida? Ela consegue vencer? Ela consegue passar por cima de muitas situações? Não, ela é insegura. Ela tem uma insegurança de qualquer situação. Às vezes, se uma mosca sentar ali no ombro dela, ela fica meio assim, nossa, e agora? Será que eu toco ela? Será que eu deixo ela ficar aqui? O que eu faço? Insegurança. Nós precisamos ter segurança em Deus. A Bíblia diz no Provérbios 18:10. Pode passar o versículo para mim.
torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e é fortalecido. Ele é uma torre forte e segura. Nós temos uma segurança em Deus. Essa segurança que nós precisamos para vencer no dia a dia, para termos os nossos projetos abençoados, é no Senhor. É nele que você precisa estar seguro daquilo que Deus tem para você. O terceiro peso para ser eliminado, pode pôr aí. O medo. Normalmente, depois da insegurança, é gerado o medo. Vão sendo geradas coisas, e aí o medo também, ele se instala dentro da pessoa. Existem alguns estudiosos que dizem, eu não vou dizer isso porque eu não tenho certeza e eu ouvi diferente, que existe 366 vezes na Bíblia a palavra não temas. Eu não fui pesquisar, mas eu ouvi de outros pesquisadores que são 104 vezes. Então, eu não tenho certeza se é 366 vezes, mas não importa. O que importa é que na Bíblia diz a palavra não temas. O que importa é que quando você passa por uma situação difícil, de medo, Deus diz para você, não temas. Quando você vai se deparar com uma situação que você diz, estou com medo. O versículo de Salmo 56 é para mim e para você. O versículo de Salmo 56 não está lá no telão, mas o versículo 3 e 4, Salmo 56, 3 e 4, diz assim, quando estou com medo, eu confio em ti. Confio nele e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e o louvo pelas suas promessas. Então, se você crê nas promessas de Deus sobre a sua vida, você não precisa ficar com medo. Você precisa confiar nas promessas dele sobre você. Mas para isso você precisa conhecer quais são os planos que ele tem para você. Quais são os projetos que ele tem para a sua vida e os melhores projetos para você, para casar com os seus planos. Porque os planos dele são mais altos. E a Bíblia diz assim que os planos, os projetos, eles pertencem a quem? A quem pertencem os planos? Diga para mim. Para mim pertencem os planos. Mas a resposta, ela vem de Deus. Então, se os seus projetos estiverem de acordo com a vontade do Senhor, linkados com a vontade de Deus, então, está tudo certo. Porém, se os seus projetos que você coloca, ele estiver totalmente fora da vontade de Deus para a sua vida, porque Deus tem um plano para você. Mas mesmo assim, você não está nem aí com a vontade de Deus. E você quer cumprir aquele projeto. E acabou. Vai cumprir? Vai, porque você quer que cumpra. É o seu. Mas não tem nada a ver com Deus. Aí por sua conta e risco. Mas quando você diz assim, Senhor, eu tenho um desejo no meu coração, mas que esse desejo ele realmente seja linkado com o desejo seu. Porque aí vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo. É Deus restaurando, é Deus fazendo na minha vida. E tudo vai se cumprir. Porque a vontade dele, ela vai ser estabelecida na minha vida. Quando nós passamos por situações de medo, para Deus realmente provar muitas vezes a gente no medo, nós precisamos passar por situações que muitas vezes exigem medo, certo ou não? Quem aqui já passou por situações que você teve muito medo? Levante a mão. Medo, medo, medo. Mas venceu? Ou não? Sim? Agora pode... esqueci seu nome. Ricardo, não. É Ricardo? Ricardinho. É outro Ricardinho. Você passou por situações de muito medo? Venceu? E agora você pode enfrentar de novo? Tá tudo bem? Então tá bom. Eu vou contar que eu passei uma vez uma situação de muito medo. Não é aquela situação que a Flávia contou a semana passada de casa, que aquele dia eu não tive medo. Realmente eu tive um pouco de uma sensação diferente, mas não era medo. Eu tive muita confiança em Deus naquela hora e realmente Deus fez tudo o que precisava ser feito. Mas é uma situação que Deus conhece o coração da gente.
E o medo que eu tinha era de dirigir à noite e dirigir com chuva e medo de caminhão na pista. Mas isso era meu, só meu. Então, quando alguém me pedia assim, vamos em tal lugar, e tinha que pegar pista à noite, e se estivesse chovendo, ou que eu ia enfrentar algum tipo de caminhão, eu tremia muito, mas tudo bem. Mas um dia Deus fez isso para tirar esse medo de mim, para eu enfrentar, ter esse enfrentamento, para que eu pudesse, então, perder esse medo, eliminar esse medo da minha vida. Foi há 4 anos atrás, quando foi num congresso de célula lá em São Carlos. Estava eu, a Bianca de copiloto do meu lado. Até mandou a foto para mim hoje. Pastora, está aqui, ó, o dia que a gente foi para São Carlos. Ela mandou a foto. Eu falei, a gente estava feliz, né? A gente estava indo, mas na volta foi muito difícil. E a gente nem imaginava, porque a gente voltou, já era noite. Mas beleza, quanto à noite ainda podia enfrentar. Mas, para minha surpresa, começou a chover. Era noite, que eu morria de medo, e chuva. Mas não era chuvinha. Pensa numa torrente. Tinha alguém comigo aquele dia que está aqui? Selminha não estava não, né? A Neidinha, que estava de manhã, a Bianca, a pastora Ângela estava comigo. Eu só sei que tinha algumas mulheres comigo, e eu estava com uma Tucson, e a Tucson é pesada. E na pista, você tem noção, um carro pesado, com 5 pessoas, tinha 4 atrás, não conto para ninguém, viu, gente, mas tinha 4 atrás, e uma do meu lado, e eu dirigindo com muito medo, mas muito medo mesmo, e aquela chuva que caía, e o negócio que não vencia, o limpador que não vencia, e relâmpago que vinha, e eu não podia parar na pista, porque piorou se parasse. E o pior de tudo, que eu estava sem GPS, sem conexão, e não sabia o caminho. Estava seguindo o carro da frente, que era o Rodolfo. E o Rodolfo, com o carrinho dele lá, e perdia ele de vista. E eu falava, Bianca, pelo amor de Deus, onde que está o Rodolfo? Que eu não estou enxergando é nada. Me guia agora, porque eu não estou enxergando é nada. E a minha vista embaçava. E o pior, quando eu tive que enfrentar e passar no meio de 2 caminhões. Aquilo, eu falei, Senhor, vamos lá. Se é para eu vencer esse medo, eu vou. E eu passei no meio daqueles caminhões. Gente, eu senti as minhas pernas tremer de uma forma que o carro fez assim, ó. Ele deu uma dançada. As meninas que estavam atrás nem perceberam, lógico, porque com muita classe eu deixei o carro balançar, mas elas estavam conversando, sabe como é que mulher, né, gente? Mulher, falando, e eu ali com a Bianca... Bianca do céu, eu tô com medo, Bianca. E ela, pastora, calma que vai dar tudo certo. Mas ela também estava morrendo de medo, porque ela estava ali na frente e acontecesse qualquer coisa, a gente era as primeiras a tombar, né? Eu só sei que eu quase tombei o carro com as 5 mulheres e mais eu junto. Eu falei, Senhor, se nós morrer agora, vamos para a glória, está tudo certo, aleluia, glória a Deus. Mas eu não quero morrer agora, Jesus, me ajuda, Senhor, eu não quero morrer agora. Mas aquele medo, sabe? E quando eu cheguei em casa, uma tensão tão forte, uma tensão nas costas. E aí eu falei, respirei. E agora você pergunta para mim assim, pastora, vamos em tal lugar? À noite, está um tempo de chuva, e eu falo, bora lá. Eu não tenho medo, gente. O medo foi eliminado, eu não tenho mesmo, porque eu já passei, depois daquilo, eu já enfrentei outras tempestades na pista e não fiquei com medo. Não tive medo. Eu olhei para o Salmo 56 e disse assim, quando eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. O Senhor vai me segurar. E se for para eu ir, eu vou. Amém. Se for para ser minha hora agora, vai ser e acabou. E não adianta a gente ficar com mimimi, né? Porque se for a hora, vai mesmo. Mas não era a hora ainda, glória a Deus, por isso que eu estou aqui. Senão não estava. 4 anos atrás já tinha, voado para a glória. Mas Deus, Ele vai permitindo as situações da nossa vida para eliminar aquilo que a gente tem de medo. Mas vamos lá. Tem um quarto peso para a gente eliminar, que é o peso do desânimo. Os desanimados desistem no meio do caminho. Pessoas desanimadas desistem fácil. O Elias, perceba que no meio aqui do texto que nós lemos, ele estava com um moço junto, não estava?
ele levou uma pessoa junto com ele. O que ele fez com aquele moço? Deixou ele lá. Deixou ele no meio do caminho. Deixou ele lá e foi embora. Pessoas desanimadas, elas desistem fácil das outras. De quem você está desanimando? Esse peso de desânimo, você precisa eliminar da sua vida. Porque o Márcio leu aqui uma palavra, Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé. Nós precisamos encarar as situações da nossa vida com fé. E o desânimo é uma coisa do capeta para tirar você do propósito de Deus para a sua vida. Se tem uma coisa que o inferno faz, é usar os demônios do desânimo para te desanimar. Para falar, você não vai vencer. Você está assim, assim, assado. E começa a colocar um monte de coisa na sua cabeça. Na sua mente. Sabe que a sua mente mente. Não sabe? Por isso que fala mente. Fala assim comigo. A minha mente, ela mente. Ela mente para você. Dizendo, você não vai conseguir. Você é um fracassado. Você já era. Já passou a sua vez. O que está fazendo aí? Para. Se mata. Vai, se joga. Para de dar trabalho para os outros. A sua mente, ela mente para você. Nós precisamos nos agarrar na promessa de Deus para a nossa vida. O desânimo, ele é só um sentimento. O nosso compromisso é maior do que os nossos sentimentos. Nós vamos conseguir vencer o desânimo quando a gente olhar para o nosso compromisso. Por exemplo, quem aqui amanhã levanta cedo para trabalhar? Levanta a mão. Você levanta bem animado? Feliz da vida? Cheio do Espírito Santo? Glorificando? Né? Dando aleluia? Cantando, eu canto glória, aleluia. Quando desperta o relógio, eu louvo ao Senhor. Você respira. Jesus da glória. Mas você tem um compromisso, não tem? Você tem filho lá chorando, precisa dar comida. Quem é casado tem a mulher para sustentar, aleluia. A mulher que tem o marido também para sustentar. Então você fala assim, eu tenho um compromisso, eu não posso desanimar. Eu preciso ser forte. Eu preciso vencer esse desânimo. Aí você pega seu lençol lá, porque agora está calor, mas quando está frio, você pega o cobertorzinho, joga ele bem longe, que deixar perto, você agarra de novo. E você fala assim, vai para lá, porque eu vou levantar e vou me animar. E aí você vai, toma um banho, glória a Deus, e vence o desânimo. Porque o seu compromisso é maior do que o seu desânimo. E você precisa olhar para isso. Quinto e penúltimo peso, o peso do orgulho. Elias, nesse versículo 10 aqui que nós lemos, ele parece meio bipolar. Conhece alguém bipolar? Sim ou não? Conhece alguma pessoa que é bipolar? De manhã ela levanta, feliz, cantando, salmodiando ao Senhor. À tarde ela está lá. Ai, Jesus Cristo, meu rei. O que eu vou fazer da minha vida, Jesus? Não sei. A pessoa, a hora que está sorrindo, daqui a pouco já está chorando, daqui a pouco já está brigando, chutando cachorro. Daqui a pouco ela está tudo bem. Está assim, como se nada tivesse acontecido. É bipolar. E o Elias, aqui ele demonstra um bipolarismo. No versículo 10, ele fala assim, ó. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. E eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Aqui ele fala de um orgulho, ele começa a dizer,
eu só é que sou bom, porque os outros te abandonaram. Ao mesmo tempo que Elias está ofendido, inseguro, cheio de desânimo, cheio de medo, ele já fica cheio de orgulho. Ele fica cheio de soberba. Esse peso do orgulho, ele precisa ser eliminado da nossa vida, porque senão nós não vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos alcançar os projetos que Deus tem para a nossa vida. Não tem como eu falar de orgulho sem falar de Naamã. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem poderoso, importante, mas ele era leproso. E um dia, uma menina foi resgatada quando houve um ataque contra Israel, e uma israelita, uma menina jovem israelita, foi pega como escrava. E ela foi trabalhar na casa de Naamã, e ela ficou sendo serva da sua esposa. A esposa de Naamã era a patroa dela, e o Naamã era o patrão. E um dia essa menina disse para a patroa: patroa, eu tenho visto o sofrimento do meu patrão. Se ele fosse lá em Samaria, lá tem um profeta que ia orar por ele, e ele ia ser sarado dessa lepra. E a esposa de Naamã levou para ele o que ela disse. Naamã acatou, levou para o rei da Síria, e eles eram muito amigos. E o rei da Síria escreveu uma carta, selou aquela carta, para o rei de Israel, dizendo assim: olha, rei, estou mandando para você o meu comandante. Ele tem lepra. E você vai ter que curar ele. Detalhe, quando o Naamã, ele saiu da Síria para ir para Israel, ele levou 350 quilos de ouro, ele levou, 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, mais 10 mudas de roupas finas. Qual a intenção dele? Comprar a cura. Eu vou lá, eu sou uma pessoa que tem posses, e eu vou oferecer isso e vou receber a cura. Só que quando o rei abriu a carta e leu, ele ficou muito zangado. Ele falou: onde já se viu? Eu não sou Deus. Eu não vou curar você. E ele devolveu. Ele ficou muito furioso com aquilo, com vontade de brigar com o rei da Síria. Eu não sou Deus. Como é que você manda um homem para mim, leproso? Eu não vou curar ele. E Eliseu, o profeta, ficou sabendo que o rei estava assim furioso. E ele disse assim: rei, não precisa ficar furioso, não se preocupe, manda ele para mim. E aqui eles vão saber que existe profeta em Israel. E ele foi até Eliseu. Só que detalhe, ele pensava que Eliseu ia colocar a mão na lepra dele e ia curar na hora. Quando ele chegou na porta da casa de Eliseu, com todas aquelas coisas que ele tinha levado, Eliseu nem vai recebê-lo. Ele manda um empregado. O empregado vai lá e fala assim: seu Naamã, o meu patrão falou para você ir lá no rio mergulhar 7 vezes, Jordão. Ele fica muito bravo, muito bravo. E aí ele fala assim: eu não vou mergulhar em rio porcaria nenhuma. Eu não vou. Onde já se viu eu, um comandante do rei da Síria, mergulhar naquele rio sujo? Isso não tem nem lógica. Se ele falasse para eu ir lá em Abana, em Farpar, que são rios bons, lá em Damasco, eu iria. Mas no Jordão eu não vou mergulhar. E aí ele foi embora muito zangado. Só que graças a Deus, na vida da gente, Deus manda personagens, né? Como eu já disse, aqueles personagens que falam para você: por que você não vai? Por que você está falando isso? E fica bravo com a gente. Louve a Deus se tem pessoas assim na sua vida, que falam às vezes bravo com você, que às vezes tem necessidade de mandar você ir mais um pouco, porque você está simplesmente se entregando. E aí aqueles empregados de Naamã falam para ele assim: meu patrão, vamos conversar um pouco. Você vai escolher voltar leproso? Ou você vai mergulhar? Por que você não mergulha? Por que você não faz isso, já que você está aqui? Se ele tivesse falado alguma coisa difícil para você fazer, você não faria?
O que é mais importante para você, rei? Ou comandante? A sua lepra ou você mergulhar? O que custa? Vai lá. E aí ele então se rendeu. Tá bom, eu vou. Chegou lá, ele mergulhou 7 vezes. Na 7ª vez, a Bíblia diz que a sua pele ficou tão limpinha como a pele de uma criança. E ele recebeu a cura. Mas ele venceu o orgulho. Nós precisamos entender que quando nós nos orgulhamos de alguma coisa, o projeto de Deus, ele não vai se cumprir. É uma cura, é algo que você tanto almeja do Senhor, que você tanto precisa de Deus, mas se você carregar esse peso de orgulho, você jamais vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Larga o peso do orgulho, larga isso. Último peso, que é o peso da autopiedade, da autocomiseração. Aqui no versículo de 10 que nós lemos, fala assim: eu sou o único que sobrou e eles estão tentando me matar. Eu sou o único. Ele não era o único nada. Tinha mais gente, ele não era o único. E ele estava dizendo, olha, eu sou um coitadinho. Sabe aquelas pessoas que têm uma... Sabe, você chega perto dela, ela diz assim, eu estou doente, a minha vida é assim, minha vida é assado. Parece que ela tem ganhos com aquilo. Parece que ela tem um ganho secundário, que quando você chega perto dela, ela quer falar da derrota dela. Para de ficar contando derrota. Para de ficar com autocomiseração. De ficar com autopiedade. Isso não vai resolver seu problema. Uma vez eu cheguei na casa de uma mulher para orar por ela, e ela tinha uma autocomiseração tão grande, e ela ficava falando, e eu não conseguia nem falar, e ela falava e gesticulava, e batia, e quase me derrubava, e eu falava, e ela falando, e eu, aí depois esperei, e eu falei assim, tudo bem agora? A senhora já pode falar? Porque eu não entendi nada do que a senhora falou. A senhora estava simplesmente aumentando um monte de coisa. Porque aqui nesse texto, ele começa a exagerar na situação. A pena de si. Olha, eles estão querendo me matar. Eles quem? Era Jezabel. Não era eles. Ele aumentou. Quando a pessoa tem dó de si, ela tem a comiseração, ela aumenta muito as coisas. Ela amplia as coisas. Ela exagera nas suas colocações. Então ela começou a dizer, aquela mulher, e falava, e por que tão, e por que não sei o quê, aí eu falei, calma filha, calma, respira, vamos sentar, bebe uma aguinha, agora você pode falar. E aí, não era nada daquilo que ela estava pensando, porque a cabeça dela estava tão cheia de autocomiseração, que ela estava ampliando um monte de coisa na vida dela, na mente dela. Nós precisamos eliminar esses pesos na nossa vida. Elimina, deixa esses pesos. E às vezes nós vamos, traz para mim, Carla, nós vamos muitas vezes aceitando esses pesos na nossa vida. Nós não estamos nem aguentando carregar, e nem cabe mais nada, e a gente vai deixando. Eu pego o peso da ofensa e eu carrego comigo. E eu vou alisando a ofensa na minha vida. E ali ela vai tendo um lugar no meu coração, na minha vida. E daqui a pouco a insegurança vem também. Porque eu não resolvi a ofensa. Aí eu vou pegando também a insegurança e aí eu venho o medo. Eu agarro também o medo. O medo, ele me paralisa. O medo, ele não me faz vencer. O medo, ele atrapalha os projetos de Deus para mim. Ele impede os propósitos de Deus se cumprir na minha vida. Mas eu não estou ainda satisfeita com o medo, eu pego o desânimo também. Eu pego esses montes de peso na minha vida. E aí vai aumentando, e vai aumentando. E eu preciso largar. Eu preciso soltar. Solte esses pesos na sua vida. Solta. Elimina. Joga fora.
Joga fora os pesos. Se liberte desses pesos. Se livra. Se livra. Deus quer que você tenha uma vida feliz e abençoada. Mas se você insistir em ficar com esses pesos, também Deus não pode fazer nada por você. Porque quem tem que eliminar é você. Quem tem que deixar é você. Deus olha e fala, como eu quero abençoar esse meu filho? Como eu quero prosperar minha filha? Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que eu tenho para a sua vida, o Senhor diz. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você. E não são pensamentos maus, não. São pensamentos de paz, são pensamentos de fazer você prosperar e de você ter um futuro abençoado, de você ter esperança na sua vida. Só que muitas vezes você insiste em carregar esses pesos e você precisa largar. Larga os pesos na sua vida. Queria que o pessoal do louvor subisse aqui, por favor. Larga os pesos. Deixa que o Senhor te ajude, e Ele te ajuda. Lembra que você tem um personal. Lembra que Jesus disse assim, que eu estarei com você todos os dias da sua vida, até que se consume os séculos. Lembra que o Senhor está sempre dizendo para você, por que você parou? Por que você desistiu? Por que você parou no meio do caminho? O que aconteceu com você? O Espírito Santo de Deus, Deus enviou. Jesus, quando ele subiu ao céu, ele disse assim, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês têm um personal que vai estar com vocês todo o tempo. Pastora, mas não tem ninguém comigo. Como não tem? Por acaso você não tem o Espírito Santo? Por acaso você não chama por Ele e diz, vem me ajudar? Vem falar para mim que eu preciso de mais um pouco de fé. Fala para mim, Espírito Santo, fala no meu coração. Como o Senhor falou lá com Elias no meio do caminho, quando ele estava indo para Horebe. Ele chega em Horebe, ele entra na caverna e o Senhor novamente fala para ele, sai daí. Sai, vai para Horebe, vai para o monte, vai ficar na minha presença, ele diz. E ele então ouve aquela voz e ele sai da caverna e ele vai ficar no alto do monte. E é ali o lugar que Deus quer. Você sabe o lugar que Deus tem para você? Você sabe onde é que Deus quer que você chegue na sua vida? Para que você tenha um projeto de vida abençoado, você tem que saber onde Deus quer que você chegue. E se você quer chegar. Porque se Deus quer que você chegue, nós não temos dúvida. Não tenho dúvida que Deus quer. Mas a pergunta não é se Deus quer. É se você quer. Se você quer eliminar esses pesos na sua vida, você pode fazer isso. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Mas isso é você que vai fazer. Eu conheço a minha vida, você conhece a sua. Você conhece o que está no seu coração. Você sabe o que está lá dentro. O que você está pensando. Se você está dando ouvido para as pessoas que falaram para você que você não vai conseguir. Se você está ouvindo uma voz que alguém disse para você, de repente, lá na sua infância. Pode ser que seja o seu pai. Pode ser que seja a sua mãe. De repente, lá na sua adolescência, você ouviu alguma voz dizendo assim, você nunca vai conseguir. Ou um professor na sua escola, quem sabe, que de repente está interrompendo o projeto de Deus para a sua vida. E você faz essa escolha de deixar esse peso, de deixar essa voz que tem falado para você que você não vai conseguir. E você abraçar a voz do seu personal, que é o Espírito Santo.
E Ele diz para você: vai, você consegue. Vai mais um pouco. Faça mais um pouco. Você consegue. Eu fiz você para vencer. Você venceu. E lembra que quando você nasceu, ali você já foi um vencedor. Porque você venceu milhões de espermatozoides. E você subiu. E você fecundou. Ali você pode dizer: eu sou mais que vencedor. O Senhor me trouxe a vida. Eu lutei com um monte e eu venci. Eu alcancei. E por que você está parando? Por que você está desistindo de você? Por que você está desistindo de lutar? Abrace Jesus, abrace o Senhor e deixe Ele falar com você. Quero que você abrace a você mesmo agora. Pai, nós queremos nesta noite declarar que o Senhor tem planos para nós e os seus planos são os melhores, são de nos fazer prosperar, são de nos dar paz, de nos dar segurança e um futuro abençoado. E nós queremos, Senhor, dizer que nós queremos o Senhor como nosso personal, que o Senhor seja verdadeiramente aquele que está conosco em todo o tempo, nos guiando e falando conosco, nos motivando, nos fortalecendo mais um pouco, nos dando mais para que a gente possa caminhar mais um passo, Senhor, e não desistir daquilo que o Senhor tem para nós, do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, nós queremos nesta noite eliminar todos os pesos que possam, Senhor, enfraquecer o seu propósito na nossa vida. Nós eliminamos nesta noite o peso da ofensa, o peso da insegurança, o peso do medo, o peso do desânimo, o peso do orgulho e o peso da autopiedade. E qualquer outro peso que de repente eu não falei hoje. Mas se tiver alguém que está carregando ainda um peso, que o Senhor ajude e ministre em cada coração, para que eles possam, Senhor, deixar este peso e pegar aquilo que é do Senhor e alcançar os seus planos, os seus propósitos para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te adorar, nós queremos exaltar o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Oh Deus, tu és maravilhoso.